Reencarnação, mitos e verdades. Para começarmos a falar sobre reencarnação, temos que saber por que e quando essa lei de Deus foi retirada dos ensinamentos bíblicos por algumas religiões cristãs. Isso aconteceu resumidamente quando o imperador Justiniano, a pedido da esposa prostituta e assassina, dizem fontes também escravocrata, no leito de morte pediu para que o imperador mandasse retirar da igreja o ensinamento sobre a reencarnação, pois pelos crimes cometidos ela mandou matar suas companheiras de profissão e com isso falavam para ela que ela iria pagar por todos esses pecados na próxima reencarnação. E aí ela pediu ao imperador para retirar esse ensinamento da igreja. E ele cumpriu o pedido da sua esposa e mandou a igreja retirar esse ensinamento. E até hoje, algumas igrejas cristãs obedecem o imperador. A esposa morreu no ano de 448 e no segundo concílio de Constantinopla, em 553, convocado pelo imperador, assim ficou determinado: quem sustentar a mítica crença da preexistência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, de sua reencarnação, seja anátema. Passo também a tradução completa do que foi decidido, como também o texto em latim, está aí na tela para todos. No entanto, estava previsto em Gênesis, no quinto dia, quinto milênio após Adão, as grandes baleias, as aves, seres de paz, de renovação, renascimento, como também os répteis, seres traiçoeiros, símbolo do demônio. E a quinta trombeta em Apocalipse representa o quinto milênio após Adão. E esse concílio, até a data, na trombeta fala em 5 meses e repete, e esse concílio iniciou dia 5/5 do ano 553. Além disso, as vestes parecidas com gafanhotos, fumaça, o incenso, e por fim, buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Indiscutivelmente trata-se da reencarnação. E quanto abortaram a reencarnação, buscam a morte. Anátema significa excomunhão, maldição, reprovação. Dizem algumas fontes que poderia ter até pena de morte, o que pode ser verdade. No entanto, a Inquisição mesmo aconteceu no século XII o século XVII. Se anátema é uma total aversão à doutrina de Cristo, à doutrina do amor, imagine a Inquisição. E antes disso tivemos as cruzadas no século XI ao século XIII, converter as pessoas através da força. Tivemos inúmeras guerras, inclusive 2 guerras mundiais, que estava previsto na 6ª trombeta e no 6º dia. Répteis, bestas feras e o homem animal. Portanto, quem é contra a lei da reencarnação é seguidor do imperador Justiniano e antes dele é um saduceu, que Cristo foi enfático. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos discorrer ponto a ponto as alegações dos contrários da reencarnação, que não têm culpa,
Pois uma mentira contada seguidamente há 1470 anos vira verdade. E não tem culpa as pessoas que pregam a inverdade, mas cabe-nos informar sobre a verdade. Diante de todas as nossas pesquisas, encontramos os seguintes argumentos a favor dessa doutrina do imperador Justiniano. O primeiro mito está em Isaías 26:19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Está também no Salmo 49:17. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Se observarem o versículo de Isaías e o Salmo por integral, resumem-se nas palavras de Tiago na sua carta: fé sem obra é morta. Combinado com o que João, o evangelista, fala também em carta: aquele que não ama está morto. Todo aquele que tem ódio de seu irmão é um assassino. E no versículo 18 diz praticamente a mesma coisa de Tiago. Por fim, o orvalho é que renova a vida das ervas. E quem são as ervas ditas por Cristo? Quem precisa dar frutos? Repetimos, fé sem obras é morta. Aquele que não ama está morto. Cristo foi enfático: deixe os mortos enterrar seus mortos. Só raciocinar e decifrar a simbologia bíblica e vai entender que enquanto não amarmos, estamos mortos. E não é em apenas uma reencarnação é que aprenderemos a amar. Só ter o mínimo de raciocínio ou bom senso para saber que não é bem assim. Pior que isso, qual pai penaliza eternamente seu filho por ter errado uma vez? Qual escola reprova o aluno eternamente sem lhe dar uma outra chance de se recuperar? Basta pensar, basta raciocinar. Será que Deus é pior do que nós, pais? Será que Deus é pior do que uma escola terrestre? Segundo o mito, Êxodo 32:20, e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É a mesma questão anterior. Quem não ama está morto. Quem ama ganhará a vida eterna. Quem está morto, que somos nós, continuaremos na vergonha e desprezo eterno até nos transfigurarmos, transmutarmos, aprendermos a amar. Quanto à passagem de Êxodo, una-se à passagem de Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera ou conhecerá face a face. Una-se isso com o que Cristo disse em Lucas 7:28 e Mateus 11:11. Entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Soma-se com o que está em Lucas 7:27, Mateus 11:10, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu envio perante a tua face meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Se ainda tiver dúvida,
que Moisés e Elias são reencarnações de João ou Batista, claramente dita aqui por Cristo, pega o que está em Mateus 11:13, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, ou seja, claramente fala que as profecias são verdadeiras. Mateus 11:14, e se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Mateus 11:15, quem tem ouvidos, ouça. Confirma que tudo é verdadeiro, não tem como dizer que não é. Não tem como dizer que não existe reencarnação. E na sequência, Cristo chama essa geração de criancinhas, não analisam as obras. A sabedoria foi justificada por suas obras. Após temos a transfiguração. O Salmo 85 fala da transfiguração, explica o porquê Moisés e Elias apareceram sendo o mesmo Espírito, tanto que surge após a transfiguração novamente a questão do Elias. E Jesus novamente confirma, esse é o Elias que havia de vir. Viu a face de Jesus e morreu Moisés, morreu Elias, vive João Batista para endireitarmos no caminho do Senhor, símbolo de autodomínio, conseguiu finalmente servir a Deus e não pecar, e sua dívida foi paga com sua morte, idêntica a seu último pecado. Até a dança foi realizada. Em verdade vos digo que de modo nenhum sairás dali até que restitua o último ceitil. Veja nossa apresentação sobre o casamento judaico do Cristo. O Novo Testamento trata-se do início ao final desse casamento e ocorreu com João o Batista e suas reencarnações, Moisés e Elias. Quanto à justiça de Deus está também em Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E aí nós dizemos, meu Deus, eu não merecia isso, coitadinho de mim. Essa é a justiça de Deus. E sem admitir a reencarnação, a justiça seria totalmente falha. Sem admitir a reencarnação, Deus é totalmente injusto, não dá oportunidade para a redenção. Crianças abortadas, existe uma vida ali e ela foi assassinada por outra pessoa ou aconteceu um aborto natural, não lhe dando oportunidade de encarnar, reencarnar. Crianças natimortas ou assassinadas ou mortas por alguma doença logo nos primeiros dias ou anos de vida. Crianças que nascem com inúmeros problemas. Deus é tão injusto para com elas, como também para os pais. Porque Jesus dizia após as suas curas, os teus pecados estão perdoados? O que fez aquela pessoa para merecer ser coxo, aleijado, cego, surdo, leproso, endemoniado, etc, etc, etc? Só fica doente ou recebe essas doenças daquilo que se fez nessa encarnação. Mas muitos nasceram assim ou ficaram assim logo no nascimento, na infância, na adolescência. Fica aí para a vossa meditação. Terceiro mito, 2 Macabeus 7, versículos 22 a 29. Conta uma história do rei que prendeu a mãe e os 7 filhos e queriam que eles comessem carne de porco, ou seja, burlasse a lei vigente dada por Moisés. E a mãe e os 7 filhos não burlaram e foram mortos pelo rei de maneira cruel.
Inclusive, a mãe encoraja-os a não descumprir a lei de Deus. Mais uma vez, confirma a confiança na vida eterna. Inclusive, um dos filhos menciona como é a justiça de Deus. Vamos ao texto 22. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que nos dei o Espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o Espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse a sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem, tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temais, pois este algoz, mas ser digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Então, essa história está no 7º filho, ou seja, já tinha sido morto pelo rei, né? Então, é a mesma questão. Quem está morto, que somos nós, continuaremos na vergonha e desprezo eterno até nos transfigurarmos, aprendermos a amar. A resposta, a confirmação do que mencionamos, está na sequência e de maneira clara e inequívoca. E aí o 7º filho diz ao rei, acabando com esse mito: quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. Ou seja, estamos sendo mortos cruelmente, é porque merecemos, pecamos em outra vida e agora estamos pagando por nossos pecados. Continua o jovem. E se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Agora, nessa encarnação, não pecamos, Deus vai reconciliar de novo conosco. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Se acha que está livre, que pode praticar o mal? Tu ainda não escapastes ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Vai ter que pagar até o último ceitil. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna,
em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. Meus irmãos ganharão a vida eterna, pois nessa encarnação ou reencarnação não pecaram e pagaram até o último ceitil. Mas tu sofrerás o justo castigo, colherá a sua plantação. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais. E suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, cumprida a missão, não me abandones, Deus, de me levar logo. Agora, aos ímpios ainda vão sofrer muito, até que aprenda a amar. Essa é a mensagem. Qualquer semelhança com a crucificação de Jesus não é mera coincidência. Portanto, só ler a sequência e verá que se trata de justiça de Deus e de reencarnação. Antepenúltimo mito, Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 1 Coríntios 6:14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Cristo veio para dar batismo, casamento, transfiguração a João Batista. Cristo veio cumprir a justiça e nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, para acelerar nossa redenção. O contexto é o mesmo e resume o palavreado do Cristo quando ele diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Nesse contexto está a oração de São Francisco de Assis: é morrendo que se vive para a vida eterna. Cabe ao homem morrer uma vez, matar o eu para viver o nós, ou seja, se tornar um animal limpo, sem manchas, para ganhar a vida eterna. Paulo diz sobre essa morte: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esse é o contexto que cabe ao homem morrer uma vez que ele consiga matar o eu, o orgulho, inveja, arrogância, prepotência, enfim, quando ele aprender a amar, Cristo aparecerá a segunda vez, estando ele, homem, sem pecados para a sua salvação, e fará a transfiguração, o casamento. Assista nossa apresentação sobre o casamento de Cristo. Em Romanos, na sequência do capítulo 8:11, temos claramente Paulo explicando de maneira bem prática, e aí vou pegar apenas os versículos 13 e 15. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Enquanto for pecador, está fadado à morte, vai morrer, vai reencarnar. Quando você parar de pecar, vai viver. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
Portanto, complementa Paulo, nós não recebemos um espírito para ser escravo, viver no pecado, ou seja, para nascer e morrer, nascer e morrer. O pecado, comer o fruto proibido, foi por causa de Deus ou por nossa causa? Recebemos um espírito para unirmos com o Pai, fazer o casamento, Adão e Eva, Cristo e João Batista, e assim chamarmos meu Pai. No entanto, preferimos comer o fruto proibido, ficar no pecado, e enquanto isso estamos mortos, temos que reencarnar. E Paulo menciona que não fomos feitos para isso. Deus não quer isso. Cristo, após sua crucificação, apareceu uma quantidade de vezes. 6 vezes. Vide Coríntios 15, 5 a 8. Apareceu outra vez para Paulo em Atos, capítulo 18, 9 e 10. E apareceu para João, o evangelista, que está narrado no início e fim de Apocalipse. E mais, Cristo disse, onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, né, para a salvação, aí estarei. No capítulo 9 da carta aos Hebreus, Paulo fala da reencarnação, principalmente nos versículos 35 a 58. Fala claramente que teremos que reencarnar até a nossa purificação ou incorrupção. A ressurreição de Paulo é quando conseguimos chegar à incorrupção. É a nossa transformação interior, quando não é mais nós que vivemos, e sim Cristo vivendo em nós. E ninguém melhor que Paulo para nos explicar isso. O penúltimo mito está em Lucas 23, versículos 39 a 43. Apenas no Evangelho de Lucas menciona que um dos malfeitores crucificados junto a Jesus faz sua defesa das injúrias do outro pecador. E Jesus diz que ainda hoje estará com ele no paraíso. Nos outros 2 evangelhos sinóticos, mencionam que os malfeitores também zombavam de Jesus. Portanto, é uma metáfora, até porque quando os filhos de Zebedeu, ou a mãe dos filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, pediram para que eles assentassem junto de Jesus no paraíso, Jesus disse que não cabia a ele fazer isso. Como que um até então malfeitor vai estar com Jesus no paraíso tendo cometido atrocidades, não estando limpo, sem manchas, sem pagar até o último ceitil? Quem viu nossa apresentação sobre o casamento de Cristo sabe que João Batista teve que pagar até o último ceitil e que a crucificação representa a mezuzá. Portanto, mais uma vez, é uma metáfora o texto de Lucas e um parafraseado igual à cura dos 10 leprosos. Apenas um voltou e Cristo pergunta cadê os outros e diz, você está curado. Como também um ensinamento sobre a reencarnação. Apenas depois de voltar a Deus, não pecar, você está verdadeiramente curado. Os outros 9 vão ter que fazer isso. Já a metáfora do Evangelho de Lucas faz menção do que Cristo dizia. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, ou seja, precisa crer não só de palavras. O malfeitor fez a ação, reconheceu seus erros, arrependeu, agiu defendendo Jesus e reconhecendo ele como Filho de Deus e se entregando a ele de corpo e alma. Essa é a metáfora. Quando a gente fizer assim,
pagarmos a nossa dívida ou nossas dívidas, não fazendo mais dívidas, estaremos no caminho certo, no caminho da verdade e da vida, no paraíso com Cristo. Portanto, a metáfora diz que temos que pagar pelos nossos erros, nos crucificarmos. Todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Essa é a representação do texto de Lucas. Temos que transformarmos nosso coração, ou seja, nos transfigurarmos. Existe um livro apócrifo que menciona que esse malfeitor já havia defendido Jesus e sua família de um ataque de seus comparsas, dando dinheiro para que não fizessem mal a Jesus e sua família. Mas não tem como ser malfeitor, fazer algumas coisas boas e conseguir chegar à vida eterna. Abraão não conseguiu. Moisés não conseguiu, Elias não conseguiu. Nascido de barriga de mulher, ninguém foi maior que João Batista. E o menor no reino dos céus é maior que ele. Imagine se seria possível um malfeitor que se arrependeu conseguir chegar pelo seu arrependimento apenas ao reino dos céus. O arrependimento, a mudança de hábitos e atitudes nos colocam no caminho da verdade e da vida, mas teremos que caminhar e provar que somos merecedores da confiança de Deus. Temos que passar por espinhos para garantir nossa vitória. E João o Batista foi o primeiro que garantiu, e a Bíblia trata disso. O Novo Testamento trata desse casamento. O último mito ou argumento dos contrários à reencarnação. João 1:21. E perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Diante dessa inquisição, e apenas por essa resposta dada, dizem que está sepultada a reencarnação. Se a resposta é correta, verdadeira, João o Batista não é profeta. Se não é profeta, Cristo também não é Cristo. Para Cristo ser Cristo, teria que vir o profeta Elias. Se ele não veio, Cristo não é Cristo. Bem como as igrejas que pregam o batismo mikveh, está pregando algo que não veio de um profeta. No entanto, se interpretarem a Bíblia, se a lerem 2 versículos abaixo, apenas 2 versículos abaixo, João diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aí a pergunta, quem foi anunciado por Isaías e Malaquias para essa missão? Se alguém leu a Bíblia, se alguém interpretou a Bíblia, vai dizer, o profeta Elias. Aí eu pergunto, então quem é João o Batista? Bom, a resposta é inequívoca. Mas por que João não disse dizendo que era profeta? E por que não disse dizendo que era Elias? A resposta está na Bíblia, um pouquinho mais à frente, nas palavras de Cristo. João 5,31, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas antes disso, em Zacarias, capítulo 13, versículos 4 e 5, tem a resposta de que João Batista daria, não sou profeta. Basta ler a Bíblia. Não poderia João Batista contrariar as Escrituras, senão não seria profeta e principalmente o Elias que havia de vir. Se não bastasse, Cristo testemunhou sobre João o Batista. E qual foi o testemunho de Cristo sobre João o Batista?
Não só que era profeta, mas nascido de barriga de mulher, ninguém foi maior do que ele, e o menor no reino dos céus é maior do que ele. Cristo aqui afirma que também ele, João, é reencarnação de Moisés. Leia Deuteronômios 34:10. Nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, a que o Senhor conhecera ou conhecerá face a face. Mas se não fosse o mesmo Espírito, a Bíblia teria um erro em suas próprias escrituras. Mas não tem erro. A vara que fere Cristo e sai água e sangue é a mesma vara que Moisés pecou ferindo a pedra. Por fim, Jesus diz claramente que existe uma escala espiritual. Inclusive, havia rixa entre seus discípulos para saber quem seria o maior. E Cristo replica que o maior é o que serve. Confirma claramente a escala evolutiva dos espíritos. E se não há reencarnação, como poderia ter uma escala evolutiva? O menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja quantas vezes é mencionado, confirmado, que Elias é reencarnação de João Batista. Elias foi um assassino e teve uma missão. João veio cumprir uma outra missão e pagar pelo crime cometido. Após a dança dos profetas de Baal, Elias matou os sacerdotes, 450, de uma rainha, e através de uma dança, João foi morto, e da mesma forma, a mando de uma rainha. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Nem precisamos falar das mesmas roupas na vivência do deserto, que Elias desapareceu logo que passou pelo Jordão e que Moisés foi impedido de passar, senão morreria. E é por isso que Elias foi arrebatado e voltou encenando da mesma forma que sou eu, o mesmo das travessias das águas. Agora das águas estou renascido, reencarnado, como também de espírito, pois finalmente, pela misericórdia de Deus, paguei por meu pecado, não sou mais pecador. É chegado o reino dos céus. Esse é o simbolismo que fez e que algumas igrejas denominam batismo, mas pelas tradições judaicas é o mikvê de seu casamento, e falamos sobre isso na apresentação que fizemos sobre o casamento de Cristo. A fogueira de seu nascimento é o símbolo do Espírito e da carruagem de fogo que o levou. Seu nascimento, exatos no mês 6 meses do nascimento de Cristo. Em Gênesis, o 6º dia criou o homem, e no 7º dia lhe deu seu espírito. Na transfiguração ou cerimônia de casamento de Jesus e João Batista, justamente está lá, após 6 dias, nos evangelhos de Mateus e Marcos, ou seja, no 7º dia, Deus dá o sopro, o seu espírito. No Evangelho de Lucas está quase 8 dias, ou seja, também no 7º dia. Cristo foi batizado, fez o mikvê por João, e Cristo deu o batismo, o casamento a Elias, ou João Batista. Foi o primeiro terráqueo a cumprir completamente sua missão. Nascido de barriga de mulher, ninguém foi maior que João. O símbolo da transfiguração, o casamento, é esse. E o nome João significa Deus perdoa, e Deus o perdoou. Deus é misericordioso, Deus é benevolente. Que é também o significado da reencarnação. Justamente dá outra oportunidade a quem comete pecado, e Elias matou 450 sacerdotes, deixou o fanatismo tomar conta do seu espírito, se arrependeu e morreu após atravessar o Jordão.
Desde sua encarnação como Moisés foi proibido passar pelo Jordão, águas de baixo, senão morreria sendo pecador. Vide parábola do rico e Lázaro, não tem como passar, atravessar, existe uma barreira das águas de baixo para as águas de cima. Das águas de baixo ressurgiu com o espírito de Elias, que significa o Senhor é meu Deus, mas numa nova missão para dar testemunho da misericórdia de Deus e da redenção do Espírito. O nome dos profetas era sua missão, e é por isso que em algumas vezes havia a troca de nome, como de Pedro, de Abrão, etc. Em Isaías 28:5 falava do casamento. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os remanescentes de seu povo. Grinalda formosa, na transfiguração, é a nuvem branca os cobriu. O casamento com o Cristo, a noiva o envolve com sua grinalda. Veja nossa apresentação sobre o casamento de Cristo. Isaías 28:15 e 18. Porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. E o vosso pacto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele, Deus, pisados, morto. Moisés e Elias, pecadores mortos, está em Lameque, águas de baixo, significa o nome de Lameque, que é o Jordão. Descendente de Caim, que matou esses dois. Um varão, Moisés, por me ferir, ele feriu a pedra. E um jovem, Elias, por me pisar, usou os poderes de Deus para matar. Se não bastasse, vamos a algumas partes da Bíblia que fala da reencarnação. Jó, capítulo 14, mostra claramente a reencarnação, mostra claramente a passagem de Cristo, mostra claramente o destino dos iníquos, e deve comparar esse texto com o Evangelho Pistis Sophia. Aí vão ver a clareza tanto desse evangelho dito apócrifo, quanto ao teor desse provérbio Jó. Se resta dúvida, vou pegar o capítulo 36, versículos 6 a 12. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis ao trono, ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E abre-lhes os seus ouvidos para o ensino, e diz-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão atravessados pela espada e expirarão sem conhecimento. O capítulo 37 fala sobre as forças da natureza. Vamos aos versículos 12 e 13. Então elas, segundo o seu desígnio, se revolvem ao redor
para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja que por açoite ou para a sua terra, ou por benevolência as faça vir. E aí está a motivação que Cristo dizia aos curados: não peques mais, seus pecados estão perdoados, tua fé te salvou. Reencarnação é um ensinamento básico e essencial, e por isso foi plenamente difundido pelo Cristo, que testemunhou por 3 vezes. E em Mateus, capítulo 11, versículos 14 e 15, é claríssimo. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus 13 a 17, Cristo pergunta aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns falam que é João, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ora, se os judeus não acreditassem na reencarnação, por que Cristo teria feito essa pergunta? Porque Cristo em nenhum momento condenou esse entendimento. O que Cristo condenou foi saberem da lei e não cumpri-la, não executá-la. A própria pergunta de Cristo se resume no seguinte: os homens acham que sou a reencarnação de quem? Em Lucas 9, 7 a 9, Marcos 6, 14 a 16, Herodes fala de Jesus e diz: João que batizava ressuscitou dos mortos? E por isso estas maravilhas operam nele? Outros dizem é Elias, outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 12 e 13, na transfiguração. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Nascido da carne é carne, tem sua genética própria. Não vai reencarnar com o mesmo corpo, senão seria ressuscitar. E aí é para quem já aprendeu a amar, e mesmo assim a carne para nada presta. João capítulo 3, Jesus fala clara e inequivocamente da reencarnação para Nicodemos. Nicodemos fica extasiado e retruca Jesus: como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe ao nascer? E Jesus explica: não mistura a carne com o espírito. Quanto a este preceito, mais adiante temos a passagem explicativa. O espírito é que vivifica, a carne para nada presta. Em Ezequiel, capítulo 37, está a separação do que é carne e espírito, como também fala da reencarnação. 37, 9. Assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos e viverão. O vento assopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Voltando ao papo com Nicodemos, que ainda está sem entender, diz: como pode isso? E aí Jesus dá mais uma retrucada nele: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ora, está em Ezequiel 37, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nós dizemos o que sabemos e testificamos, e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crereis,
Se vos falar das celestiais, não há equívoco, e alguns dizem que essa passagem fala de batismo. O próprio João Batista disse claramente: eu batizo, mergulho na água. Veja o que significa mikveh, ou seja, para que o homem cuide de sua carne, para que o homem seja justo, honesto, temente a Deus, arrependido de seus pecados. Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, o batismo do caminho, da verdade e da vida, para que possamos nos unir ao Criador. Além do arrependimento, que é o batismo da água, renascimento, temos que ter obras para nos justificarmos o nosso ingresso ao reino de Deus. Se não tivermos devidamente trajados, espírito puro, não vamos entrar, participar das bodas. Nos versículos 20 e 21 desse capítulo 3, Cristo é direto. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Enfim, quem pratica o mal continua na morte, na roda da reencarnação. Quem pratica a verdade, as obras de Deus, consegue vir para o reino dos céus. E aí se livra das reencarnações. E é por isso que se chama vida eterna. Não precisa morrer e reencarnar, morrer e reencarnar. A passagem dos saduceus e dos fariseus, Mateus capítulo 22, que questionam Jesus sobre ressurreição. Primeiro os saduceus questionam com quem a mulher iria ficar na ressurreição, tendo casada com 7 irmãos. E Cristo diz que Deus é Deus dos vivos, não se preocupa com as coisas da carne e somente do espírito. E após isso, o doutor da lei pergunta: como sair do mundo dos mortos? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amar a Deus e ao próximo, os 2 grandes mandamentos. E em seguida pergunta sobre o Cristo, e os doutores respondem que seria filho de Davi, e Cristo replica: como pode ser filho de Davi se Davi lhe chama de Senhor? Demonstra claramente a preexistência do Espírito, da encarnação ou reencarnação, que carne não se mistura em hipótese nenhuma com o Espírito. Ouça quem tem ouvidos para ouvir e veja quem tem olhos para ver. A reencarnação foi divulgada e pregada na igreja primitiva, como vimos pelo apóstolo Paulo e após por Orígenes. O evangelho Pistis Sophia, ou Pistis Sofia, é espetacular. Além de falar sobre reencarnação, fala de nossa dificuldade em ascender ao reino de Deus. No Evangelho, Pistis Sofia foi solicitado por Cristo a seus apóstolos para que não desse esse ensinamento até que a humanidade ficasse um pouco mais madura espiritualmente. O próprio Evangelho Pistis Sofia ficou oculto por muitos séculos e só foi no final do século XVIII que ele apareceu, e só no final do século XX e início do século XXI ele está sendo mais divulgado. Da mesma forma, a ciência espírita apareceu no século XIX e só no século XX e XXI os ensinamentos estão sendo mais universalizados. O evangelho apócrifo de Bartolomeu, o de Filipe, mencionam a reencarnação. E Filipe traduz perfeitamente a diferenciação de reencarnação e ressurreição. As coisas boas do mundo não são boas e as coisas más não são más. Porém, depois deste mundo existe mal que realmente é mal. E o que é chamado de o meio, o lugar intermediário, é a morte. Enquanto se está neste mundo, é apropriado buscar-se a ressurreição.
aqui entende-se perfeitamente que é reencarnação. Para que quando venhamos a despir-nos da carne, possamos encontrar o descanso e não caminhar no meio, não morrer novamente. Porque muitos se perdem no caminho. Nasceu, morreu, nasceu, morreu. É melhor sair do mundo antes de pecar. Portanto, para não ir para o mundo da morte e ter que nascer de novo, morrer, nascer. Então, é melhor sair antes de pecar, que é, no caso, a verdadeira ressurreição e não reencarnação. Vamos, Hebreu 35-40, vamos apenas ao versículo 40. Deus, tendo provido algumas coisas melhores para eles por meio de seus sofrimentos, porque sem sofrimento eles não poderiam ser aperfeiçoados. No Evangelho apócrifo de Maria Madalena também se fala da reencarnação. Abrão com 75 anos e Sara com 65 anos, Deus lhe promete um filho. Está em Gênesis capítulo 13. No capítulo 15, novamente menciona que dará um filho a Abrão. Em Gênesis 16, Sara dá a serva Agar a Abrão. Essa lhe concede um filho. Abrão não dá atenção a Sara e essa expulsa a serva. O anjo encontra a serva e manda voltar e se humilhar e lhe promete um filho, Ismael, e diz ainda que esse filho será um homem bravo. Ora, se não há preexistência da alma, reencarnação, como poderia prever o que vai acontecer, os filhos que vão nascer? Como será a atitude desses filhos? Como desde o início da Bíblia falaria da vinda de Jesus, de como Jesus seria tratado? Os 7 dias da criação e as 7 trombetas, vamos falar disso na nossa próxima apresentação. Tem extrema coerência, cada dia representando 1000 anos bíblicos e vinculados a cada trombeta. E estamos na 7ª trombeta, ou no 7º dia, onde teremos que seguir as ordens de Deus ou comer o fruto proibido, sabendo que a árvore do bem e do mal é a videira, que tem o fruto do bem ou de Deus, que é a uva, e o fruto do mal, o fruto dos homens, que é o vinho. Quem se embriagar pelo fruto dos homens será expulso do paraíso. E isso é um determinismo escrito na Bíblia. Muita coisa vai acontecer nesse milênio e as forças do mal, nós humanos, terão que se enquadrar ou sofreremos muito. Pior será o nosso destino, nossas próximas reencarnações, caso não nos adequarmos. Que Deus esteja convosco.